Bem-vindos à terceira e última parte do Cultura. Hoje, na rubrica Culture, vai uma visita à Casa Museu Oscar Ribas. Bom, este espaço era o seu escritório, né? Como podemos ver, temos aqui os seus diplomas de mérito enquanto escritor, né? Temos aqui vários diplomas que lhe foram atribuídos enquanto a sua carreira como escritor. Temos aqui também outros objetos, né? Como é o caso do rádio, que ele usava para poder fazer algumas gravações de algumas atividades que ele fazia parte. Por exemplo, estamos a ver aí uma fotografia. Esta fotografia vê-se que estava numa atividade, um alembamento, né? Sim. Então ele podia, com esse rádio e as cassetes, gravar todas as conversas ou toda a atividade. Então foi com essas gravações que ele podia também transcrever nas suas obras. E essa coleção, quer dizer, ele colecionava alguns elementos? Sim, colecionava enquanto etnógrafo, né? Colecionava vários objetos, como estamos aqui a ver, objetos de cura, né? São objetos de vários pontos do país. Temos aqui objetos de cura, como é o caso ali do amuleto dos gingongos, né? Este amuleto dos gêmeos era para tratamentos de gêmeos. Nesse caso, quando o parceiro morre, né? O que está em vida lhe é colocado um destes amuletos para que, de certa forma, ele sinta a presença do irmão. Porque os gêmeos têm a tendência de que quando um morre, o outro adoece e também pode morrer. Então, com estes objetos, são tratados os gêmeos em alguns pontos do país. Os lugares também têm um corpo e são autênticos personagens nesta exposição. E os corpos dos bailarinos da Companhia de Dança Contemporânea de Angola transformaram-se em verdadeiras edificações, dando expressão a este 30º aniversário. Com fotografia de Rui Tavares, 16 edifícios, 16 bailarinos e muita história em Lugares Incorporados. Nós começámos com um primeiro grupo de edifícios, porque, pronto, como disse, este ano celebramos o 30º aniversário. Então tínhamos várias atividades que não foram possíveis devido à pandemia e quisemos arranjar outras. E então, devido ao confinamento do ano passado, estava um espírito na companhia um bocado negativo, não é? Porque o bailarino não pode ficar em casa, o bailarino tem que se movimentar, tem que fazer o seu trabalho. Nesse sentido, resolvemos trazer os bailarinos para a rua e fazer um trabalho com eles. Começámos a pensar primeiro em lugares históricos que tiveram importância para a companhia de dança, teatros, locais onde atuámos, etc. Depois, o projeto começou a ganhar interesse de outras pessoas com quem fomos pedindo opiniões e ganhou então a colaboração da Associação Calu e da arquiteta Isabel Martins, e que então nos ajudaram a escolher o resto dos edifícios e pronto, fizemos a escolha, 16 edifícios para 16 bailarinos. Isto tudo é um trabalho muito programado, não é? As coisas não... Parece que são feitas assim, de um ânimo leve ou de uma forma simples. Parece fácil, mas não é. Existe muita programação, existe muito preparo, técnica. Este trabalho teve a direção artística da Ana Clara Guerra Marques, que juntamente com o Nuno Guimarães, que fez os figurinos e que estudou os figurinos, é que estudaram as poses adequadas a cada bailarino e a cada local. Não é? Claro que os bailarinos dão sempre a sua contribuição, porque o bailarino não é um corpo inerte, não é? Também tem vida e pensa.
E pronto, foi a partir daí que nós criámos, depois, juntar também a parte estética da fotografia. Para mim foi fácil, porque são dois elementos que eu trabalho já há bastante tempo. A dança, porque sou fotógrafo da companhia de dança, e a arquitetura, porque eu tenho formação em arquitetura. Portanto, são dois temas que tenho algum conhecimento, tenho bastante gosto e tenho muito prazer em trabalhar. Perfeito. E em relação a estas 4 gerações, que gerações temos aqui? Temos bailarinos da primeira parte da companhia, durante os anos 90, bailarinos que estiveram na formação da companhia e bailarinos que entraram logo a seguir. São chamados os bailarinos mais veteranos, não é? Quando a companhia ainda era a preto e branco. Depois temos a geração atual, que são os bailarinos residentes, que trabalham com a companhia, que já estão há 9 anos com a companhia. E temos a próxima geração, que são os bailarinos estagiários, que estão agora a entrar para a companhia, que estão a concluir os estudos em dança e que serão o futuro da companhia de dança. Qual é o seu olhar sobre a evolução de 30 anos da companhia? É assim, é um olhar. A evolução da companhia também acompanha a evolução do país. Por um lado, em termos técnicos e em termos artísticos, já a companhia faz sempre digressões do exterior, já atuamos nos principais palcos internacionais, sempre com sucesso. Agora, depois há outro ponto, que é a evolução do país, que não acompanhou exatamente este espírito da companhia. Se, por um lado, a nível material o país evoluiu bastante, há muito mais meios do que havia há 30 anos atrás para fazermos coisas. Por outro lado, um certo espírito das pessoas parece que regrediu, já não se dá tanta importância à arte como se dava antes. A arte aqui hoje em dia é apenas um fator mais de propaganda do que propriamente de identidade e vemos um bocado de tristeza chegarmos aos 30 anos e ainda termos algumas dificuldades que temos no país, a falta de apoios, a falta de infraestruturas. Há 30 anos conseguimos ter uma escola de dança, hoje não é muito difícil, não é? Portanto, é um sentimento duplo, é um sentimento amargo e doce, não é? Com este filme documentário, esta equipa fantástica composta por mulheres também tem levado o nome de Angola para o mundo, com menções, destaques e prémios internacionais. Vamos viajar um pouco mais em Para Lá dos Meus Passos, nesta 4ª e última parte. Sim, estivemos em vários festivais. Ganhamos agora recentemente o melhor documentário no Festival Arquiteturas, em Lisboa, que teve Angola como país convidado, que foi super interessante para nós e super gratificante. E conseguimos fazer uma estreia cá num cinema ao ar livre, bastante antigo. Eu não sei de que ano é o cinema da Coreia, mas conseguimos reabilitar o cinema em alguns dias e passar lá o filme. Tiveram mais de 500 pessoas a ver nessa estreia e para nós também foi muito bom. Quer dizer, o último plano do filme é um cinema antigo, é uma tela enorme, desativada, e ter essa imagem numa tela que estava desativada há poucos dias atrás e que conseguiu passar aquele filme, para nós foi muito simbólico. Nós quisemos, desde o início, ter a escolha, a consciência de ter uma equipa nuclear feminina. Claro que entrou o Eri com todo o seu talento e entrou o Sérgio com todo o seu talento, mas tivemos a Camille, esteve a Eleonora da Venezuela, que é a compositora da banda sonora, e teve a Greta Marinho de Cuba, que estava aqui nessa altura ainda a trabalhar na edição connosco. Sem falar da própria Ana Clara e sem falar da própria Mónica Ana Paz, né? Que são duas mulheres também muito fortes e muito significativas no seu trabalho e no seu ramo e neste filme. Para nós foi um olhar mais delicado. Para mim, eu penso que a Camille é mais preparada para este tipo de assunto que eu até. Mas para mim foi um olhar mais tranquilo, foi um olhar mais calmo, foi um olhar com uma sensibilidade mais parecida com a minha. E há qualquer coisa a nível de ritmo, Sofia, que eu não te sei explicar muito bem. Mas é ritmo de trabalho, entender pausas, entender velocidades, entender estados de espírito,
entender o que é importante e acho que há uma forma um pouco diferente de contar as histórias ou de considerar alguns aspectos mais relevantes que outros. Sei que é uma resposta um bocado abstrata, mas também é abstrata. Mas às vezes são coisas que tu sentes em pormenores pequeninos num determinado momento, sabes? E penso que também foi uma experiência boa para nós conseguirmos criar esse ambiente. Ok, nós queremos que a edição seja com uma mulher, por exemplo, que a banda sonora seja com uma mulher, porque nós queremos perceber como é que vai funcionar assim. Mas eu não sei te dizer até que ponto é que essa decisão influencia no estilo do filme, ou nas decisões que fomos tomando. Eu tenho a sensação de que sim, de que influenciam as escolhas que fomos fazendo, artísticas ou mesmo de assuntos, mas para mim o que mais me impactou foi a liberdade em termos de trabalho, sabes, o ambiente no momento de trabalho. E para mim foi muito diferente nesse sentido. Eu sempre trabalhei com realizadores homens antes disso. E é muito diferente a liberdade de contradizer que eu sinto. Isso é um problema meu, né, nesse caso, que eu acho que se reflete que é muito maior do que ser um problema meu, é um problema mais universal. Mas a dificuldade de discutir ideias, de propor coisas novas, a liberdade de errar, e eu senti muito isso dentro de uma equipa feminina. Mais liberdade? Mais liberdade, muito mais. A Eleonora, e isto não é de todo uma coisa má, a Eleonora não foi a nossa primeira opção, mas foi a nossa segunda, o que acho que já é um sinal de que as coisas correram bastante bem. E a Eleonora foi-nos apresentada por uma amiga em comum, pelo Calafa, que nos recomendou o trabalho dela, porque ela tinha um aspecto de composição. Para já ela era autora e compositora, intérprete das suas próprias canções, e ela tinha um aspecto muito interessante porque ela ia explorar muito as suas raízes venezuelanas da sua música tradicional e depois usava imensos sintetizadores e misturava com música eletrónica e música experimental. Ou seja, ela acabou por ser, na sua área, um paralelismo de tudo que se estava a discutir no filme, no tema, não é? A tradição, a modernidade, o que é que eu faço com as minhas raízes, como é que as transformo, o que é que elas significam para mim. Pronto, e ela acabou por ser muito fácil de trabalhar. Apesar de termos toda a distância da língua e decidirmos falar em inglês, que se calhar se tivéssemos falado espanhol tudo teria corrido ainda melhor. Mas, e dela estar longe, quer dizer, e a música tem esta coisa, né? Que agora, por exemplo, com a pandemia, a questão musical e o online não é o ideal, né? Porque a música tem um timing, a música tem um ritmo e um segundo depois tu já não bates no sítio certo. Portanto, estar a discutir música de longe e tu estás a dizer a uma pessoa, ok, quando entro no prédio a música tem que me fazer sentir não sei o quê. E depois, com tudo o abstrato que é falar de música, do que é que a música te faz sentir, que varia tanto de pessoa para pessoa. Mas acho que tivemos uma boa oportunidade de construir uma ponte boa com a Eleonora. Acho que nos fomos entendendo, eram e-mails enormes das descrições do que é que nós queríamos sentir. Acho que a estratégia da Camille no início, que era a experiência dela como editora e como realizadora de outras coisas antes deste documentário, de ter posto músicas de exemplo, ou seja, a Camille foi buscar músicas que já davam a sensação que ela queria no filme e nos momentos que queria. Portanto, a Eleonora já foi com algumas referências, que há sempre o medo de não quero influenciar, mas é mais ou menos isto que eu quero. E acho que ela esteve muito bem, quer dizer, a Eleonora tinha 10 músicas para nos fazer e acho que acertou 8 à primeira. Mas a verdade é que há muito menos mulheres na área e eu acho que é importante, estando num lugar em que possa decidir quem vai trabalhar, poder decidir por aí. Eu acho que o ideal é que no futuro isso não seja preciso pensarmos sobre isso, nem tomarmos uma decisão em relação ao género da pessoa. Mas por enquanto eu acho que é importante chamar mulheres para ocupar lugares onde elas não estão a ocupar ainda. Muita força feminina contribuiu para o sucesso deste documentário. A união das sensibilidades femininas de Camille Lara, Paula Agostinho, Gretel Marin e Gotopo para originar o filme. E as sensibilidades de duas mulheres fortes para a construção de desconstrução. A visão de Ana Clara Guerra Marques e coreografia de Mónica Ana Paz. Para lá dos meus passos, venceu a categoria de melhor documentário no Arquiteturas Film Festival 2021, melhor filme documentário no San Francisco Dance Film Festival 2020,
terceiro melhor filme documentário por mulheres africanas cineastas no Encounters Film Festival 2020 e menção especial no Big Scene International Film Festival 2020, para além de mais participações em festivais. O que é bom, sabe a pouco e hoje ficamos por aqui. A nossa gravação hoje foi aqui no belo espaço do Locanda do Cruzeiro. Portanto, deixamos aqui o convite para vir visitar. Para a semana, já sabe, encontro marcado às 18h30 aqui na TV Zimbo. Siga-nos nas redes sociais que vai sentir mais coisas cool através de outras telas. E seja grande, seja cool. Vamos pular! Corre! A outra? Yeah.